Bom, da UFU, aqui também de Minas, né, trata de um discurso célebre que é o do Martin Luther King, né? Tenho um sonho, o de que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos antigos escravos e os filhos dos antigos senhores de escravos poderão sentar-se junto à mesa da fraternidade. Tenho um sonho, o de que um dia, mesmo estado do Mississippi, um estado ora sufocado sob o ódio da opressão, será transformado em um oásis de liberdade e de justiça. O discurso anterior foi proferido por Luther King em agosto de 63, no auge do movimento a favor da organização dos negros e pelos direitos civis nos Estados Unidos. Com relação à história do movimento negro norte-americano, assinale a alternativa incorreta. Então, nós temos que tomar muito cuidado aqui com essa questão do incorreto, né? Nós sempre buscamos, inconscientemente, procurar o correto, né? Então, esse incorreto, ele meio que anula, né? Então, nós vamos rever essa questão aí. Então, nós vamos começar pelo que é certo, que eu acho que nas questões incorretas fica mais fácil de entender. Então, a letra A, ela vai estar correta, porque o legado da Guerra Civil, né, onde houve a abolição da escravidão, tornou-se ambíguo, sem efeito, perdão. Apesar de os negros assumirem legalmente a cidadania civil e política no Sul, os direitos foram ignorados em diversos estados, estabelecendo-se a segregação em transportes, escolas, hospitais, restaurantes e locais de lazer, além dos ataques violentos promovidos pela Ku Klux Klan, que defendia a supremacia do branco. Vamos à letra A, então. O legado da Guerra Civil, a abolição da escravidão, tornou-se ambíguo e sem efeito. Tá? Então vamos lá. Essa questão ela está totalmente correta. Por quê? Houve uma integração, né? Quando Abraham Lincoln, né, declara, então, sem efeito a existência de escravidão nos Estados Unidos, ele iguala realmente, né, o direito à cidadania civil e política. Só que os estados têm autonomia nos Estados Unidos e sempre tiveram. Então, alguns estados ignoraram essas leis, foram se moldando dentro dos interesses das leis estaduais. Então, não foram obedecidos. Então, essas regiões, aí, algumas regiões do Sul, ficaram totalmente contrárias à lei federal. Ok? Então, por isso, nós vamos ver o estabelecimento da Ku Klux Klan, né? A defesa da sobrevivência dela através de membros ligados ao jurídico, que ou eram membros da própria Ku Klux Klan, ou eram membros simpatizantes a ela. Ok? Então, isso, infelizmente, ocorreu. Na letra B, o movimento liderado por Luther King tinha como sustentação a organização de campanhas de desobediência civil, por meio da ação direta e sem violência, contra a discriminação racial, a qual somente poderia ser combatida com a não obediência às leis e práticas segregacionistas. Ok? Então vamos lá. Na verdade, o Luther King realmente ele se espelha na política de Gandhi, né, da não violência. Então, ele não instaura aí um incentivo à violência, mas apenas a desobediência sem o afastamento do Estado, porque ele acreditava que realmente o Estado ele tem um papel a ser exercido e deve ser obedecido. Na letra C, a Lei dos Direitos Civis de 64 tornou-se um marco nas lutas do movimento negro. Ela tornou ilegal a discriminação racial. Então, esse vai ser o ponto aí forte, onde alguns grupos até dizem que os direitos humanos dentro dos Estados Unidos realmente foram instalados a partir daí, porque aí criaram outros movimentos, né, contra outros tipos de preconceitos. Então, foi colocado que em restaurantes, hotéis, lanchonetes, postos de gasolinas, né, não poderia mais haver essa discriminação entre cor de pele e exigir igual acesso aos estabelecimentos públicos, ok? Novamente, foi colocado, mas nós sabemos que no Sul, até o famoso caso da Rose, né, no ônibus que se recusou a levantar, tomou aí uma proporção maior e aí nós vamos ver que começou-se a cumprir uma lei já existente. Portanto, sobra a letra D aí, que deve ser marcada por ser totalmente incorreta, né? A campanha pacifista de Martin Luther King conseguiu conter o ímpeto de violência do movimento negro. Não conseguiu, né? Nós não podemos esquecer que esse movimento aí, ou essa discriminação, ela já existia há mais de séculos. Então, você não combate, né, um preconceito
arraigado por tantos anos, por tantas décadas, simplesmente com o movimento de uma lei e uma propaganda de consciência. Nós sabemos que isso vem aos poucos, né? E durante a segunda metade do século, da década de 60, até mesmo pós a morte do Luther King, nós vamos ver que o chamado Black Power, né, o poder negro, através do partido criado, as Panteras Negras, nós vamos ver que vai ser, então, fortalecido esse ímpeto de violência através desse movimento. Okay? E a partir da eleição do Kennedy, houve um atendimento às reivindicações dos militantes de um período e um período de paz para a sociedade americana. Nós sabemos que, infelizmente, isso não acontece até hoje, né? Ainda está muito claro nos Estados Unidos. Se aqui nós temos um preconceito velado, disfarçado, nos Estados Unidos, não sei nem se para o bem ou para o mal, mas isso é mais latente, tá? E talvez seja até mais fácil de combater por ser tão latente. Então, portanto, incorreta aí está a letra D.